What the Hell Doc apresenta A Mulher de Sdalen. Na manhã de 29 de novembro de 1970, um homem e suas duas filhas estavam caminhando em uma área conhecida como Vale de Sdalen, no sopé, ou seja, na base da superfície norte do Monte Ulriken, na cidade de Bergen, Noruega. Eles encontraram o corpo parcialmente carbonizado de uma mulher, escondido entre algumas rochas, em uma área popularmente conhecida como Vale da Morte. Também foram encontrados uma dúzia de pílulas para dormir, como fenobarbital, comercialmente conhecido pelo nome de Fenemal, uma garrafa vazia de licor de baixo custo, 2 garrafas de plástico para transporte de água parcialmente carbonizados, um recipiente de plástico quase totalmente queimado, restos de botas de borracha, um lenço e um guarda-chuva, um relógio com 2 brincos e um anel. Abaixo do corpo havia também um chapéu de pele que mais tarde descobriu conter um pouco de vestígio de gasolina. Capítulo 2 – Dados forenses. Uma autópsia concluiu que a mulher morreu de envenenamento por fenemal e monóxido de carbono. A análise do sangue mostrou que ela havia consumido pelo menos 50 pílulas para dormir. Seu rosto estava queimado e irreconhecível. Seu pescoço estava machucado, possivelmente por causa de um golpe. A análise isotópica estável dos seus dentes em 2017 indicou que a mulher nascera por volta de 1930 em Nuremberg, na Alemanha, ou em algum município vizinho da cidade da Baviera, mas que em algum momento havia se mudado para a França ou para a região da fronteira França-Alemanha quando criança. Isso reforçou a análise anterior de sua caligrafia, que sugeria que ela havia sido educada na França ou em um país vizinho. Um perfil de DNA foi obtido em 2016 a partir dos dentes da mulher, e isso sugeriu laços ancestrais com a Europa continental ocidental. A análise dos dentes da mulher também indica que ela foi a um dentista no leste da Ásia, ou na Europa Central, ou no sul da Europa, ou na América do Sul. No dia 5 de fevereiro de 1971, ela recebeu um enterro católico em um túmulo sem identificação dentro do cemitério Mellendal, localizado em Bergen. Ela foi enterrada em um caixão de zinco para preservar seus restos mortais e para que um dia ela possa ser transferida para seu país de origem. Sua cerimônia contou com a presença de 16 membros da Força Policial de Bergen. Apenas. Capítulo 3 – Investigação. A polícia imediatamente iniciou uma investigação em grande escala. Esboços compostos baseados em descrições de testemunhas e na análise do corpo da mulher misteriosa foram publicados na mídia norueguesa e divulgados em vários países pela Interpol. Eles encontraram 2 malas pertencentes à mulher em uma estação de trem em Bergen. Dentro de uma das bagagens, a polícia encontrou 500 marcos alemães. Entre outros pertences, eles encontraram roupas com suas etiquetas de identificação removidas, uma prescrição de loção com o nome do médico e data, ambos removidos, 130 coroas norueguesas, colheres semelhantes às encontradas no local do Vale de Sdalen, um par de óculos escuros, impressões digitais parciais e algumas entradas diárias.
A polícia concluiu mais tarde que as entradas foram codificadas, incluindo datas e lugares que a mulher visitou. Um vestido em comum foi encontrado também. A polícia então determinou que a mulher tinha um estilo um tanto provocativo, marcado pelo gosto italiano. Um cartão postal de um fotógrafo italiano foi encontrado na bagagem da mulher. Quando a polícia o contatou, ele disse que havia dado uma carona a uma moça semelhante para o Hotel Alexandra, em Loen, dizendo que também jantou com ela. A mulher contou que era de uma pequena cidade ao norte de Joanesburgo, na África do Sul, e que tinha 6 meses para conhecer os lugares mais bonitos da Noruega. A polícia checou sobre a mulher que o fotógrafo citou na África do Sul, mas ela não foi dada como desaparecida. Aqui não fica claro se a mulher africana não estava desaparecida ou estava, mas ninguém havia dado queixa. Seguindo, a polícia descobriu que a mulher de Isdalen viajou pela Noruega e pela Europa com pelo menos 8 passaportes falsos. Embora as autoridades tenham concluído que ela havia cometido suicídio, outros acreditavam que havia evidências de que ela foi assassinada. A última vez que ela foi vista viva foi quando ela saiu do quarto 407 do Hotel Hordaheimen, em 23 de novembro de 1970. Ela pagou em dinheiro e depois entrou em um táxi. A equipe do hotel descreveu-a como uma idade entre 30 e 40 anos, fumante, com cerca de 1,64 de altura, quadris largos, olhos pequenos e aparentando ser uma figura agradável. O taxista que a levou do hotel para a estação nunca foi encontrado. Como ela chegou naquele local inóspito, onde seu corpo foi descoberto, também é desconhecido. Em 1991, um taxista que queria permanecer anônimo disse que, depois de pegar a desconhecida no hotel, eles se juntaram a outro homem antes da estação. Vale dizer também que múltiplas investigações apontam para a possibilidade de ela ser uma espiã. Capítulo 4 – Teorias. Muitas questões permanecem sem resposta, especialmente sobre as razões de uma existência tão aventureira, com tantos movimentos e identidades diferentes. Uma teoria envolvendo uma rede internacional de falsificação de cheques foi proposta por um policial aposentado, mas rapidamente abandonada. A teoria mais citada é a da espionagem no contexto da Guerra Fria. A posse de 9 passaportes falsos parece, de fato, implicar uma organização muito profissional. Os registros desclassificados da Defesa Nacional da Noruega trazem coincidências perturbadoras. Muito dos movimentos da desconhecida parece corresponder aos testes secretos do míssil norueguês Penguin. Um pescador até disse ter reconhecido ela enquanto observava movimentos militares em Stavanger. No entanto, a conclusão da polícia local continua sendo a do suicídio por ingestão de pílulas para dormir. Dadas as dúvidas levantadas por esse achado, a polícia local também era suspeita de envolvimento nesse caso. A Noruega vivenciou outros desaparecimentos estranhos na década de 1960. Perto de instalações militares, que também remete à espionagem internacional. Testemunhas que viram ou conheceram a mulher de Isdalen disseram que ela usava perucas no dia a dia, falava pelo menos 3 línguas, ficava em vários hotéis de Bergen e mudava várias vezes de quarto após os check-ins. Capítulo 5 – Acontecimentos posteriores. Em 2002,
Tori Osland, filho do principal investigador, escreveu o livro Isdalquinnen, Operation Isotopsia. Em português, seria algo como Mulher Isdal, Operação Isotopsia. Em 2005, um residente de Bergen que tinha 26 anos, em 1970, disse a um jornal local que depois de ver o esboço circular pela cidade, ele suspeitava que a mulher morta era a mesma que ele havia visto 5 dias antes do corpo ser encontrado, quando caminhava na encosta em Fløyen. Ela estava vestida mais para a cidade do que para uma caminhada, e estava com 2 homens vestindo casacos que pareciam do sul. Ela parecia prestes a dizer algo, mas eles a interromperam. Ele foi até alguém que conhecia na polícia para relatar essa história, mas foi aconselhado a esquecer sobre isso. Portanto, nem seu nome, nem seu legado avistamento foram registrados em qualquer lugar naquela época. Em 2016, o NRK contratou o artista americano Stephen Missal para criar 6 esboços alternativos da mulher de Isdalen, que foram colocados diante das pessoas que a viram. Em 2018, NRK e BBC publicaram uma série de podcast intitulada Death in the Ice Valley, em tradução livre, Morte no Vale do Gelo, que incluiu entrevistas com testemunhas oculares e cientistas forenses, cujas descobertas foram apresentadas como sugerindo que o local de nascimento da mulher de Isdalen pode ter sido o sul da Alemanha ou a fronteira franco-alemã, como dito anteriormente, e que ela provavelmente nasceu da década de 1930 ou no início dos anos 40, e provavelmente foi criada na Bélgica francófona, ou seja, comunidade francesa da Bélgica. Qual era a verdadeira identidade da mulher de Isdalen? Era de fato uma espiã? Ela se matou realmente? Ou foi assassinada? Quem a matou? Deixe sua opinião nos comentários. Opinião, pois essas respostas talvez nós nunca saberemos.